Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Guilherme e hoje eu vim falar sobre um assunto chato e complicado, né, que é sobre a Umbanda, né, a Umbanda em geral, os participantes da Umbanda falarem tanto e reclamarem tanto sobre o preconceito, sendo que o preconceito por muitas vezes está enraizado dentre a própria religião, é praticado na própria religião, e isso entra no inconsciente das pessoas, pelo que me parece como sendo algo certo, né? Eu vou falar sobre uma questão em específica do preconceito que acontece na Umbanda. Vocês podem vir aqui falar que isso não é da Umbanda, que isso não é geral, que eu estou generalizando, mas é real mesmo, de maneira geral. É o que mais acontece na Umbanda, né? Principalmente a Umbanda branca. Por isso que eu tô começando a me emputecer com esse negócio de não tolerância com a Umbanda traçada, né? Até eu mesmo tenho alguma ressalva, algum receio, algum distanciamento da ideia da Umbanda traçada, que para mim nada teria mais que ser do que ser chamado de uma espiritualidade independente, não usar um nome já existente e atrelar esse nome um traçado só para dizer que é uma mistura com candomblé. é por isso que eu acho que talvez até seja a melhor opção, pelo menos para mim, mas eu vou explicando para vocês ao decorrer do vídeo, né? é eu não vim aqui, não veio a conhecimento de vocês que eu me afastei da casa que eu estava frequentando por vários motivos, né? Que não veio ao caso aqui mencionar, porque senão o vídeo ficaria muito extenso e esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é ser o mais prático, mais rápido possível, até porque já vai ser um vídeo bastante longo, né? Para eu poder mencionar tudo que aconteceu para vocês. Mas enfim, me afastei da casa e porventura eu já estava com a ideia de vivenciar a minha espiritualidade independentemente. O que seria isso? Atrelar para minha vida de alguma forma o conhecimento e a prática de várias vertentes para que, em vez de seguir uma determinada religião para achar, para encontrar felicidade, eu atrelaria a minha vida várias religiões, vários conceitos que eu achasse correto, e mais do que isso, que me fizesse sentido, que me fizesse bem ao coração, para a alma, e consequentemente eu farei a minha própria religião, a minha própria forma de ver a Deus, as divindades, ao que nos cerca, né? Ao algo mais. Infelizmente até eu lamento por não ter a mesma capacidade e mentalidade dos ateus, porque eu tô começando a invejá-los, né? Os ateus, agnósticos, eu tô começando a invejá-los porque eu vejo que talvez a vida deles seja muito melhor sem a confiança em um algo mais, sem a confiança em que existe algo lhe ajudando, algo lutando por você, algo concorrendo, né? Correndo gira a seu favor. Mas enfim, fui a essa casa, recebi toda a aval espiritual, tanto através de um jogo de cartas que eu fiz antes, para ter certeza se realmente esse era o intuito. O jogo de cartas não poderia sair mais positivo em relação a isso. Eu contei com a minha espiritualidade, que está se desenvolvendo bastante o suficiente agora. Eu conseguir trabalhar com a minha intuição e saber exatamente o que eu devo ou não devo fazer, né? Então, eu sinto a espiritualidade atualmente. Enquanto eu estou gravando aqui com vocês, eu estou sentindo a espiritualidade próxima de mim, né? Mas eu vou falar mais à frente sobre isso. Então eu contei com certeza de que se eu estava recebendo também o aval, tanto intuitivamente quanto das cartas, no mínimo seria uma visita proveitosa a esse centro. Esse centro, eu pensei muito se eu deveria falar ou não, né? Sobre o centro, sobre quem é o dirigente. Mas eu decidi que eu vou falar, né? Porque se eu vir falar sobre o assunto, eu tenho que ter cara e peito também de falar sobre onde foi o que ocorreu em sua
íntegra, né? Então eu vou falar o máximo possível. Eu não lembro o nome da rua, o número era 198, mas eu não lembro o nome da rua. O dirigente era o Flávio, pai Márcio. Pai Márcio, pai Flávio, perdão, gente. O Márcio era o dirigente da casa onde eu frequentava. Pai Flávio. E é Templo Caboclo Rompe-Mato. Se eu não me engano é com pena branca também, mas é Templo Caboclo Rompe-Mato, que fica no Barra Merinda. Barra Merinda. Não, Jardim República, gente. Jardim República em São Gonçalo. Então, inclusive, se vocês vierem a ter conhecimento desse centro, já indico a vocês que se vocês não tiverem alguns preconceitos que mais à frente eu vou falar pra vocês, não é válido nem vocês visitarem, porque vocês vão sair de lá se sentindo horríveis, horríveis. Essa foi a minha sensação. Eu vou falar real pra vocês, tem muito tempo que eu não me sinto tão mal, que eu não me sinto tão humilhado, tão mal, real, gente, saindo de um lugar, né? Eu acho que a última vez que eu me senti assim, eu era adolescente ainda. Eu tava no terceiro ano e foi quando, pra me humilhar, meus colegas começaram a gravar e me deram um DVD pornô, né? E, se eu não me engano, isso na época até foi postado na internet, eu não me recordo bem, né? Mas enfim, fui até o centro, a recepção foi relativamente boa, né? Não foi lá essas coisas. Os médiums eu não vou cobrar muito também, porque eu mesmo, quando eu era médium da casa, eu não fazia tanta questão assim de ficar fingindo simpatia com tudo e com todos, porque eu não sou dessa forma, né? Não que eu seja antipático, mas eu não sou o tipo de pessoa que dá abertura para qualquer um já. Primeiro porque é da minha essência mesmo, eu me tornei alguém assim depois de alguns fatos da minha vida, e depois porque eu acho mais segura, e também porque eu não acho que haja motivo para eu ficar de sorriso e abraço para qualquer pessoa. Então disso eu não posso cobrar, e também não vou cobrar tanta assistência de um pai de santo que nem te conhece, que acabou de chegar na casa. Então assim, foi bem mediano, né? Não dá pra dizer que houve uma má tratativa, não dá pra dizer que houve um descaso, mas também não dá pra dizer que foi, aquela coisa toda. Enfim, sentamos, eu e minha irmã foi comigo. O caboclo, houve a gira dos caboclos, né? Na gira dos caboclos eu já senti uma energia muito grande mesmo, né? A ponto de eu ficar. Minha mediunidade, gente, pra quem não me conhece, a minha mediunidade é uma mediunidade muito complicada em relação a quando eu vou incorporar, porque eu não consigo disfarçar, eu não consigo simplesmente cortar, me prender e fazer com que ninguém perceba que eu tô vibrando ali, não. A minha mediunidade, ela faz com que o meu corpo comece a se tremer a partir da perna esquerda, da perna direita, perdão, e depois esse tremor passa para a perna esquerda e depois sobe por todo o corpo, até o momento que a cadeira, já na incorporação, na gira de preto velho, a minha cadeira, era cadeira de plástico, tremia por inteiro. Então, enfim, não é uma mediunidade que eu consigo esconder, né? Então, para você que possa dizer, o médium, ele consegue muito bem, sim, visitar uma casa sem conseguir incorporar. Sim, ele consegue se ele não tiver sintonizado. Agora, se ele ouvir o ponto, é impossível, gente. Você ouviu o ponto, ouviu o atabaque, e você simplesmente não começar a vibrar até a sua entidade de fato querer vir. Mas, enfim, caboclo passou, né? Até que meu corpo não doeu tanto, eu tremia, mas enfim. Boiadeiro, senti bastante também, menos do que o caboclo. Agora, quando chegou o preto velho, não adiantou, não consegui, né? Minha irmã também não conseguiu, ela incorporou. Eu não consegui também, logo após a preta velha dela desincorporar, chegou um momento que eu não consegui mais aguentar. Fui recepcionado na gira, o próprio pai de santo incorporado veio do lado de fora, disse para eu ficar à vontade, que a casa era minha, porque ele viu, era impossível as pessoas não verem, e ainda assim, ainda por cima tem esse incômodo, né, de as pessoas verem que o seu corpo inteiro tá vibrando, a cadeira começa a tremer, e tremer de fato, tá, gente? Tremer a ponto de eu ter medo de cair, né?
E eu não queria levantar de forma nenhuma, mas enfim, ele deixou à vontade, disse que ali era um lugar que era propício, que eu era convidado a incorporar, que não tinha nenhum problema, enfim. O pai Joaquim veio, ele não chegou a dizer de onde ele era, mas ele deu o nome dele, deu até contra a minha vontade, né? Ele falou muita coisa que eu não lembro, né? É, ele deu o nome, é tipo assim, gente, como se eu estivesse ali, só que como se ele tivesse passado à minha frente e falado o nome dele, né? Sem a minha autorização. Eu não conseguia impedir que ele falasse, porque assim, você sempre espera que haja uma confirmação mais evidente, né, do nome da entidade, né? E assim, se a gente for pensar, não existe confirmação maior do que a própria entidade falar o próprio nome. Mas assim, ele não falou especificamente de onde ele era, só falou que o nome dele era Pai Joaquim. E enfim, ficou até o final da gira dos Pretos Velhos, ele ficou até bem firme, tá, gente? Pro que eu já tinha incorporado ele. Ele ficou bem firme, ele é muito sério. Mas enfim, o assunto do vídeo não é esse. Vamos pular direto pra gira dos Exus, né? A gira da esquerda. Começou a gira da esquerda, veio o tranca-arroz do dirigente, depois o tranca-arroz de um outro rapaz negro, né? Não sei o nome dele, eu não sei nada sobre ele, né? Porque eu não tinha visitado nem a página da casa. Quem visitou, que conhecia mais as coisas, era minha irmã, e o máximo que eu tinha visto era vídeos, né? Perdão, gente, as palavras estão me sentindo, porque eu real tô sentindo a vibração de espiritualidade presente aqui, mas enfim. Eu já tinha visto os vídeos, já tinha visto como eram as giras. E ok, vi como as giras estavam ocorrendo. Vi sim que o pai de santo, ele nitidamente, mesmo não tendo acontecido na gira, eu vi algo me dizia já que ele era grosseiro, mas eu nunca pensei que isso se voltaria contra mim. Não sei se a grosseria dele se voltou contra mim, ou a grosseria do tranca-rua dele se voltou contra mim, eu já nem sei mais e eu não quero verdadeiramente nem saber quem é que estava ali. E eu, começou a gira, eles cantaram para os Exus, mas como não tinham muitos homens, eles logo começaram a cantar para Pombogira. Só que eu comecei a sentir a vibração, aí, gente, que o meu corpo tremia mesmo, aí que a cadeira tremia, e o tranca-rua do rapaz negro que eu disse pra vocês, ele começou a querer chamar Pombogira. Ele não cantou nem pra Exu, ele começou a cantar Pombogira. Ele cantou pra Padilha, aí que eu vibrava mesmo, depois cantou pra Mulambo, não satisfeito ele cantou pra Dona Tata Mulambo, né? Até que o dirigente-chefe, né, o tranca-arroz, veio do lado de fora. Eu senti uma vibração muito forte, mas era uma vibração totalmente diferente da que eu já tinha sentido. Tanto é que eu pensei verdadeiramente que era um Exu, né? E eu não entendo, a gargalhada era de um Exu, né? A gargalhada que eu ouvi era muito forte, eu ouvi uma gargalhada muito forte. E pronto, ele caiu de joelho, eu, no caso, né, incorporado, caí de joelho, lembro disso, e gargalhei, né? Só que o que ocorreu foi que o dirigente-chefe, né, o tranca-rua, ele veio até mim e disse: segura, se segura. Hoje, agora eu entendo o que ele estava querendo dizer, que era para eu segurar, para eu não incorporar, né? Enfim, disse para a entidade que estava ali que ela já tinha feito o trabalho dela, que era para ela ir embora. Depois me puxou pela mão para um quartinho, né? Eu tava ali, já tava meio que consciente, mas eu não conseguia muito bem controlar meu corpo, então eu não conseguia impedir que aquilo ali acontecesse, não conseguia impedir de ir, né? Até esse quartinho com ele. É um quartinho bem escuro. As portas estão abertas, mas era bem escuro e ninguém tinha acesso, ninguém tinha como ouvir ou chegar a ver o que estava acontecendo ali dentro. E ali dentro ele me disse que não havia necessidade, né? Eu acho que ele ainda estava falando com a entidade porque a entidade ainda estava ali, eu acho, porque eu não conseguia abrir os meus olhos. Então ele disse que não havia necessidade de fazer com que
o rapaz passasse por aquela humilhação é essa para ele, que é incorporar, né, uma pombogira. Depois que eu entendi que ele estava falando da pombogira, ele disse que a pombogira tinha outras formas de ser cultuadas, não precisava se apresentar daquela forma, não precisava incorporar, fazer passar aquele vexame, que eu tinha que honrar a minha linda coroa. Aí com isso ele já estava falando comigo que eu tinha que honrar a minha linda coroa, que ali era o meu lugar, né, que era de uma casa de lei, uma casa onde existia doutrina verdadeira, a qual essa eu iria cultuar sim, pombogira, mas de outra forma, e que eu ia aprender a trabalhar com a espiritualidade, que até então eu não teria trabalhado em uma casa séria, né, mas que ali eu ia aprender, porque era chegado o momento, né, já não era momento mais de eu ficar correndo por aí, né, e sem parar em lugar nenhum, sendo que eu nunca, para vocês terem noção, eu só tinha visitado casas, mas eu nunca tive. Eu acho que eu visitei umas 3, sem ser a casa que eu tava, que era do Pena Branca, que eu tava de médium mesmo. Eu só visitei 3 casas, então, para vocês verem como é uma coisa genérica, que eu não tava correndo por aí, atrás de casa, né? Então, ele disse isso, ele disse que eu tinha que honrar minha coroa, que ali era meu lugar, né? Que ali era uma casa de doutrina, ou seja, eu não sou uma pessoa preparada para uma casa de doutrina, segundo ele, porque eu não acredito nessa patifaria de médium homem, né? Aparelho masculino, não incorporar pombogira, até porque médiuns do gênero feminino incorporam entidades com a vibração, né, do polo masculino. Então eu nunca entendi muito bem, mas para vocês terem noção, nesse momento eu já tinha voltado, né, e ele praticamente deu como certo que eu ia entrar para aquela casa ali, me deu boas-vindas, né, falou que ali eu ia aprender a trabalhar muito bem, honrar a minha linda coroa. E eu não tive, gente, eu tava tão humilhado, eu verdadeiramente não esperava isso, baseado em eu ir, né, com o aval da espiritualidade, que eu não tive nem reação, eu não tive nem como responder. Quem me conhece sabe que quando eu acho verdadeiramente que uma entidade ela está sendo equivocada, eu respondo de fato, com respeito, mas eu respondo. Porque não adianta de nada a entidade ela sair, né, ela subir, e você depois ficar falando por trás. Por trás não, porque você sabe que ela sempre pode estar ali. Mas não adianta de nada você simplesmente não dizer, né, o que você está sentindo, o que você acha, mesmo que seja contrariando uma entidade, porque eu acredito que, além do respeito, eles valorizam muito também a sua sinceridade, né? Então não adianta você ficar metendo malha numa entidade por trás e não falar para ela pela frente. E eu ainda me senti mal por isso, porque eu não tive força. Eu fiquei tão surpreendido com aquilo que eu não tive força de responder a ele. Eu não tive força de perguntar para ele por que a mulher pode incorporar a entidade do polo masculino. Eu não tive força nem para dizer para ele que ali não era meu lugar, porque eu não era apto a seguir uma casa de doutrina, uma casa séria, né? Segundo ele ainda, ali era casa de doutrina em que macho só incorporava macho. Macho não, perdão. Vamos falar as coisas da maneira correta, né? Menino só incorpora menino, né? Aí vocês me digam qual é a lógica, né? Que menina não incorpora só menina. Para vocês verem como o machismo está entranhado. Creio eu que isso começou tudo lá atrás pela questão de ter incluído, né, de alguma forma, ter sido incluído na Umbanda a vivência, a realidade, a forma de ver o mundo que o cristianismo tem. Porque, para quem não sabe, a Umbanda ela é uma mescla de kardecismo com catolicismo. Então, eu acho que por esse motivo existe esse machismo que existe no catolicismo, arraigado de alguma forma, adotado pela Umbanda. Como esse vídeo já está muito grande, em 19 minutos, eu vou gravar uma segunda parte falando sobre o que eu pretendo fazer a partir daqui. Até já!